O aroma do incenso ainda flutuava no ar, como se quisesse se agarrar às últimas migalhas de paz antes de ser arrancado do mundo. As velas do oratório cintilavam com a luz suave do amanhecer, e as vozes das irmãs, reunidas para as orações matinais, teciam um manto de silêncio sagrado sobre o mosteiro de Lindisfarne. Era uma manhã como tantas outras, marcada pela rotina devota e pela calma que só os lugares consagrados parecem conhecer. Mas às vezes, a história escolhe romper a quietude no instante mais inocente, sem advertir, sem piedade. Primeiro foi um som quase imperceptível, um eco distante que não pertencia àquele mundo de hinos e preces. Depois, um ritmo constante, quase animal, que batia na superfície gelada do Mar do Norte. Os remos, madeiras batendo contra um oceano que não perdoa. Era um sussurro que se convertia em ameaça, e quando as primeiras irmãs levantaram o olhar para as janelas estreitas, viram sombras movendo-se como um presságio. Sombras que vinham do horizonte onde habitam os deuses frios, onde o fogo só serve para desafiar a morte. O ar mudou. O vento que entrou pela porta do corredor já não era brisa matinal. Era um sopro pesado, portador de algo primitivo, algo estrangeiro. E então chegou aquele silêncio. Não o silêncio da oração, nem da contemplação, mas esse outro, espesso e vibrante, o que anuncia que o mundo vai se partir em dois. Nenhuma campainha tocou. Nenhum mensageiro chegou para avisar. O aviso foi a própria quietude. Essa quietude que só existe antes de uma tempestade moral. Quando as portas do mosteiro cederam com um estrondo seco, as irmãs não entenderam a princípio. Acharam que era um terremoto, um acidente. Mas o que entrou não foi a terra nem o acaso, mas homens do norte, silenciosos, com o hálito quente de quem conhece o frio profundo. Homens que não invocavam misericórdia nem esperavam absolvição. Aquela manhã de junho do ano 793 não foi apenas o início de um ataque. Foi o nascimento de uma era em que a cruz e a sombra do machado se olhariam cara a cara. Uma era em que o mundo cristão teve que se perguntar o que resta da fé quando o teu sagrado encontra o profano sem tempo para rezar. A história oficial nos diz que os mosteiros eram lugares vulneráveis, repletos de ouro, relíquias e manuscritos belos. Nos diz que os guerreiros do norte chegaram buscando butim. Mas este começo, este instante congelado entre a última oração e o primeiro golpe, encerra algo mais. Algo que não está nos livros polidos das catedrais. Algo que foi silenciado por séculos porque simplesmente incomodava demais. As irmãs de Lindisfarne não sabiam que naquele dia a história mudaria de pele e que seu destino ficaria preso entre dois mundos que jamais deveriam ter se encontrado assim. E agora, antes de continuar, pergunto: estamos preparados para olhar além da versão que nos contaram? Para descobrir o que realmente ocorreu quando a fé encontrou um inimigo que não acreditava na mesma luz? Durante séculos, a versão que se repetiu uma e outra vez em sermões, manuscritos e crônicas oficiais foi simples, quase pedagógica. Os homens do norte atacaram porque os mosteiros eram ricos, vulneráveis e estavam cheios de tesouros espirituais convertidos em objetos materiais. Ouro para fundir, prata para vender, relicários para exibir como símbolos de poder. Um relato claro, útil, fácil de transmitir aos fiéis. Nele, os pagãos eram sinônimo de caos, violência e heresia, enquanto os cristãos apareciam como mártires puros, vítimas inocentes de uma escuridão que vinha do mar. Alcuino de York, um dos intelectuais mais respeitados da época e conselheiro de Carlos Magno, escreveu cartas que viajaram pela Europa, descrevendo o ataque a Lindisfarne como um aviso apocalíptico. Para ele, a irrupção dos nórdicos não era um simples saque, era um castigo divino, um sinal de que o mundo cristão havia baixado a guarda espiritual. Essas narrativas, carregadas de angústia e simbolismo,
não só buscavam descrever o ocorrido, mas também guiar a comunidade a uma leitura teológica. O que aconteceu não era responsabilidade humana, mas celestial. Era uma mensagem, um presságio, um chamado à penitência. Mas por trás desse discurso existia algo mais profundo. As instituições religiosas precisavam unir o povo sob uma mesma causa. Precisavam de um inimigo claro e visível, um que pudesse ser apontado dos púlpitos, nomeado nos salmos penitenciais e usado para justificar reformas, impostos e até campanhas militares. O relato de selvagens pagãos contra crentes indefesos funcionava perfeitamente porque alimentava o medo e reforçava a dependência em relação à igreja. Se o perigo vinha do exterior, então a salvação tinha que vir do interior, da autoridade espiritual que proclamava protegê-los. No entanto, quando se observa com mais cuidado, o discurso começa a desmoronar. Por que algumas cartas contemporâneas parecem omitir detalhes-chave? Por que certos manuscritos falam do ataque com um tom quase moralizante, como se cada golpe de machado fosse um argumento teológico? E o mais inquietante, por que alguns registros mais antigos, escritos antes que a narrativa oficial se consolidasse, mostram contradições evidentes? A história, quando é contada pelos poderosos, costuma ser polida até se tornar cômoda. Eliminam-se as asperezas, suavizam-se os matizes incômodos, escondem-se os segredos que poderiam enfraquecer a versão conveniente. Os mosteiros, de fato, eram ricos e vulneráveis, mas essa não era toda a verdade. Havia tensões políticas internas, rivalidades entre reinos cristãos, disputas por terras e, sobretudo, um profundo choque cultural que ia além da religião. Os vikings não eram simples bárbaros sem alma, como os descreviam. Tinham leis, códigos de honra, complexas práticas rituais e uma percepção do mundo que não cabia dentro do marco cristão. Vê-los apenas como vilões é reduzir a história a uma caricatura. E ao fazê-lo, ocultamos as zonas cinzentas, aquelas que revelam que a fé, o poder e o medo sempre estiveram entrelaçados. É aqui onde a pergunta incômoda começa a surgir. Quanto do que sabemos é verdade? E quanto é um relato desenhado para proteger uma instituição em crise? O que se perdeu quando a tinta dos mosteiros escreveu apenas o que servia à sua causa? Para compreender o que ocorreu realmente, devemos abandonar a versão cômoda, entrar nos documentos empoeirados, nas crônicas nunca traduzidas, nas sagas que sobreviveram ao frio. Ali, entre linhas trêmulas e vozes quase silenciadas, aparece outra história. Uma que não fala apenas de tesouros materiais, mas de botins humanos. Uma história de símbolos, de rituais, de choque cultural. Uma história em que as mulheres, as irmãs consagradas, não foram apenas vítimas colaterais, mas objetivos deliberados. Quando se ousa abrir os manuscritos que não foram concebidos para o púlpito, quando se lê o que ficou de fora das versões latinas polidas pelos escribas das catedrais, surge um relato muito mais inquietante. Ali, na penumbra dos documentos quase ilegíveis, aparece uma verdade que a história oficial preferiu sussurrar. Um manuscrito atribuído a um monge irlandês do século IX, conservado hoje no Museu Britânico, menciona que as mulheres consagradas capturadas nos primeiros ataques não foram tratadas como escravas comuns. Foram tomadas como um tipo especial de troféu, algo que misturava prestígio, superstição e poder simbólico. O texto, escrito em um latim arcaico e fragmentado, fala de como os guerreiros nórdicos consideravam que as irmãs consagradas possuíam uma espécie de força espiritual invertida. Mulheres que haviam renunciado ao casamento, à maternidade e ao mundo terreno eram vistas pelos pagãos como portadoras de um poder estranho, quase antinatural. Para um cristão, a renúncia era virtude. Para um nórdico, era uma ruptura da ordem natural. E o que se desvia da ordem, segundo a mentalidade da época, devia ser submetido, reorientado,
absorvido pela força do grupo. Isto não significa que buscavam devoção ou conversão. O que buscavam era quebrar aquilo que para eles era um desafio à estrutura cósmica. Em sua mentalidade guerreira, a harmonia se restaurava impondo sua própria ordem. Assim, o ato de capturar uma mulher consagrada se convertia em uma espécie de ritual informal, um gesto que não só significava domínio físico, mas dominação espiritual. Não precisavam gritar nem registrar, bastava a intenção e o simbolismo. A violência, é claro, nunca foi descrita em detalhe pelos cronistas cristãos, mas neste manuscrito aparecem palavras como corrompere votum, romper o voto, invertir sacrum, inverter o sagrado, e contaminare ordinem, contaminar a ordem. Não se trata de uma descrição explícita, mas de uma declaração de intenções. Destruir aquilo que representava o mundo cristão, não só em objetos, mas em corpos. O corpo como fronteira entre o divino e o humano. O corpo como território em disputa. No entanto, reduzi-lo à pura crueldade seria simplificar. Há um pano de fundo psicológico mais complexo. Para os nórdicos, as irmãs consagradas não eram simples mulheres. Eram mulheres que rejeitavam voluntariamente a vida familiar, um dos pilares básicos de qualquer comunidade escandinava. Sua renúncia era percebida quase como um insulto às normas sociais. Por isso, algumas sagas insistem na ideia de restaurar essas mulheres a um estado que eles consideravam normal. Da visão moderna, isso é profundamente perturbador, mas para eles era uma lógica coerente dentro de sua cosmovisão. Aqui surge um paralelo inevitável com a atualidade. Quantas vezes, mesmo hoje, aqueles que se afastam das expectativas sociais são vistos como anômalos? Quantas vezes se exerce pressão, social, moral, psicológica, para corrigir o que se considera desvio? A história antiga, por mais escura que seja, continua lançando sombras sobre nosso presente. Mudam os rituais, mudam os nomes, mas permanece o impulso humano de silenciar a quem desafia as normas. Voltando aos documentos, há um detalhe ainda mais inquietante. Os cronistas cristãos sabiam mais do que escreveram. Percebe-se em suas frases cortadas, em suas omissões suspeitas, em sua preferência por palavras ambíguas. Preferiam o silêncio a admitir que o sagrado havia sido submetido de uma forma que a teologia da época não sabia como digerir. O inexpressável se tornou tabu, e o tabu se transformou em ausência histórica. E nessa ausência, nesse vazio cheio de vozes que não puderam ser escritas, começa a verdadeira história. Uma história em que o físico não é o mais importante, mas o choque simbólico entre dois mundos incompatíveis. Uma história em que as mulheres, as irmãs consagradas, não foram apenas vítimas colaterais, mas objetivos deliberados. Antes que os barcos do norte aparecessem no horizonte, a vida dentro de um mosteiro costeiro como Lindisfarne era um mundo à parte, quase suspenso do resto da realidade. Para as irmãs, cada dia começava com os mesmos sons. O roçar suave dos hábitos no chão, o murmúrio dos salmos, o canto monótono mas reconfortante que marcava as horas canônicas. Muitas delas provinham de famílias nobres, enviadas ali não como castigo, mas como oferenda espiritual. Em uma época onde as guerras entre reinos cristãos eram frequentes e a mortalidade era alta, oferecer uma filha a Deus era assegurar um ponto de luz em meio a um mundo incerto. As irmãs viviam em clausura, mas não em solidão. Bordavam tecidos litúrgicos com fios coloridos trazidos de terras distantes. Cuidavam de enfermos, copiavam manuscritos, ensinavam meninas órfãs e mantinham uma rotina ordenada que fazia do mosteiro uma pequena cidade de paz. Seu contato com o mundo exterior era limitado, quase sempre em forma de peregrinos, mercadores respeitosos ou mensageiros que chegavam buscando conselho espiritual. Para elas, o Mar do Norte não era fronteira perigosa, mas um espelho da criação divina. Nunca imaginaram que por esse mesmo mar
chegariam sombras que desatariam seu mundo em questão de minutos. O amanhecer do ataque chegou com a mesma normalidade que os anteriores. Algumas irmãs preparavam pão, outras limpavam os utensílios da missa, outras repetiam passagens dos evangelhos. Quando os primeiros rumores começaram a correr entre os monges, que algo se movia nas águas, ninguém imaginou um perigo real. Os mosteiros não tinham muralhas nem soldados. Sua defesa era espiritual, baseada na convicção de que ninguém se atreveria a profanar um lugar consagrado. E, no entanto, as velas se apagaram com um sopro que não vinha do vento. Quando as embarcações dos nórdicos tocaram a margem, o fizeram com uma rapidez que parecia impossível para barcos tão grandes. Os guerreiros desceram sem um grito, sem uma palavra, avançando como predadores que não precisam se anunciar. Este detalhe, o silêncio, aparece repetido em várias tradições orais escandinavas. Os melhores guerreiros não atacavam com fúria ruidosa, mas com uma determinação seca, contida, tão fria quanto as terras que os haviam criado. Dentro do mosteiro, as irmãs sentiram primeiro as vibrações, o golpe de madeira contra madeira, o estrondo de uma porta cedendo, o som metálico de algo pesado arrastando-se sobre pedra. Não foram as armas que semearam pânico, mas a interrupção abrupta do cotidiano. As orações foram cortadas na metade de uma frase. O incenso, que minutos antes parecia sagrado, agora flutuava como uma fragrância perdida em um mundo que já não pertencia a Deus. Enquanto os homens do norte avançavam pelos corredores, as irmãs não sabiam o que fazer. Não estavam treinadas para fugir. Não tinham para onde correr. Algumas seguraram crucifixos com mãos trêmulas. Outras ficaram imóveis, como se a fé pudesse deter o inevitável. E embora a história oficial sempre narre o choque da perspectiva do saque, o que ocorreu nesses primeiros instantes foi algo muito mais profundo. O desmoronamento psicológico de uma comunidade que jamais havia considerado possível que o sagrado pudesse ser vulnerado. Os guerreiros romperam portas, mas o que se quebrou dentro das irmãs foi outra coisa. A certeza de que a proteção divina era absoluta. Não foi um ato de violência física que primeiro destruiu o mosteiro, mas um golpe existencial. A partir desse momento, a cruz já não era refúgio, mas pergunta. E essa pergunta, silenciosa e dilacerante, acompanharia as sobreviventes pelo resto de suas vidas. Quando as chamas do mosteiro começaram a se desvanecer e a fumaça se misturou com o cheiro salgado do mar, os guerreiros já haviam decidido que objetos seriam levados consigo. Mas entre os cálices de ouro, os relicários finamente trabalhados e os manuscritos iluminados também levaram algo que não aparecia em nenhum inventário. As irmãs não as viam como simples prisioneiras. Para eles, eram botins de um significado mais profundo, símbolos arrancados do coração do inimigo espiritual. O traslado começou imediatamente. As irmãs, ainda aturdidas pela ruptura de seu mundo, foram conduzidas aos barcos. Não houve tempo para compreender, para chorar, para sequer rezar. A travessia sobre o Mar do Norte era uma viagem que poucas teriam imaginado em suas piores visões. O balanço das ondas, os gritos abafados de ordens em uma língua desconhecida, o ranger do casco de madeira, o cheiro de piche, de suor, de medo. Ali, sob uma lona áspera que as protegia apenas da chuva, começou sua transformação de esposas de Cristo a objetos cobiçados por uma cultura que não acreditava na mesma salvação. A viagem não era apenas física, era um rito de passagem forçado. O que até então havia sido sua identidade, o hábito, a oração, a comunidade, a fé incontestável, começava a cambalear. Não porque deixassem de crer, mas porque a fé não oferece instruções para quando o sagrado é arrancado pela raiz. A teologia medieval falava do martírio, do sacrifício, da renúncia. Mas o que acontece quando a vítima não morre, mas vive para recordar? A história de Enei, conservada nos arquivos do mosteiro de Iona, exemplifica esse abismo.
Enei foi resgatada anos depois de sua captura. Na carta do abade que a recebeu, é descrita como uma alma despedaçada, uma mulher que tremia à vista de um crucifixo, como se a cruz, seu refúgio de toda a vida, fosse agora uma ferida aberta. Segundo seu relato, foi obrigada a participar de celebrações pagãs, a beber hidromel, a ouvir cantos dedicados a deuses cujo nome mal podia pronunciar. Era testemunha de sacrifícios animais que contradiziam tudo o que conhecia como sagrado. Mas o mais inquietante não era o ritual, mas o psicológico. Os guerreiros a obrigavam a permanecer nos festins, não como convidada, mas como objeto simbólico. Não lhe faziam mal explícito durante esses rituais, pelo menos não na parte do texto que sobreviveu, mas a situavam no centro de práticas que buscavam, deliberadamente, despojá-la de toda a identidade anterior. Era uma desconsagração vivente. Um ritual invertido. Cada copo de hidromel forçado, cada cântico pagão, cada gesto de celebração ao qual a obrigavam a presenciar, não era uma agressão isolada, mas uma estratégia. Romper o que consideravam magia cristã. Degradar aquilo que a fazia diferente. A violência, neste contexto, era simbólica e psicológica. A ideia de profanação não estava em um ato físico, mas na destruição da identidade espiritual, em converter o consagrado em mais uma peça do mundo pagão, em transformar a mulher que havia sido entregue a Deus em um troféu que demonstrava a fragilidade desse mesmo Deus. Quando as irmãs chegavam às aldeias nórdicas, descobriam que seu destino não terminava no barco. Algumas eram confinadas em casas comunais, outras repartidas entre diferentes guerreiros, mas todas eram submetidas a um processo de reeducação involuntária. Aprendiam palavras básicas do nórdico antigo, não por vontade, mas por sobrevivência. Deviam adaptar-se a costumes alheios, a festividades que glorificavam a força, a fertilidade, a morte honrosa. Tudo o contrário da vida contemplativa que haviam deixado para trás. E é aqui onde nasce o horror mais silencioso: a adaptação. A mente humana, quando confrontada com o insuportável, aprende a sobreviver moldando-se. Às vezes, para não quebrar, resigna-se. Outras vezes, imita. E em ocasiões, acaba acreditando que a adaptação é liberdade. Não saber se a resistência ainda faz sentido é, em si mesma, uma forma de tortura emocional. O mar as havia separado de seu lar, mas o que encontravam do outro lado da água era um mundo onde tudo o que haviam sido, nobreza, consagração, propósito, deixava de ter valor. Ali, entre festas pagãs e cantos a deuses frios, a alma de uma mulher cristã não era apenas posta à prova, era reescrita, lentamente, dolorosamente, como se cada dia fosse mais um golpe à lembrança de quem havia sido. E isto, para muitas, era apenas o começo. Com o passar dos dias, quando a novidade das capturas se desvanecia e a vida nas aldeias nórdicas retomava seu ritmo habitual, começava uma etapa ainda mais complexa para as irmãs arrancadas de seus conventos. Nem todas eram tratadas igualmente. Cada guerreiro decidia o destino da mulher que havia levado, e esse destino oscilava entre 3 caminhos: ser uma serva ritualizada, ser um troféu silencioso, ou converter-se, à força, em uma espécie de esposa sem nome. A palavra esposa, no entanto, não deve ser entendida sob a perspectiva cristã. No mundo nórdico, esse vínculo era uma mistura de propriedade, honra e estratégia. Alguns guerreiros, especialmente os de maior prestígio dentro de seu clã, tomavam as irmãs como concubinas oficiais. Não o faziam por compaixão nem por desejo, mas porque uma mulher consagrada cristã convertida em parceira pagã era uma vitória simbólica enorme. Era propaganda vivente. Uma demonstração de que o Deus cristão havia falhado em proteger sua filha. A própria existência dessa mulher, vivente, submetida a um lar pagão, se convertia em uma mensagem que se espalhava de aldeia em aldeia, de fiorde em fiorde, como uma arma psicológica antes que existisse a guerra psicológica. E funcionava.
Há crônicas que narram como comunidades inteiras, ao saberem do destino de algumas irmãs capturadas, evacuaram mosteiros por medo da profanação da alma, um conceito que aterrorizava mais do que a morte física. Para essas comunidades profundamente religiosas, não havia castigo maior do que a perda da pureza espiritual. Os nórdicos, talvez sem compreender plenamente a teologia cristã, entendiam, no entanto, o efeito emocional que causava golpear aquilo que para os crentes era intangível, a fé. Mas o destino mais perturbador foi o daquelas que não morreram, não foram resgatadas e não permaneceram como troféus. Foram as que sobreviveram. Sobreviver, naquele contexto, não era uma bênção. Era um processo doloroso que desmantelava lentamente tudo o que haviam sido. Algumas aprenderam o idioma nórdico, primeiro por necessidade, depois por costume. Outras começaram a participar, ainda que passivamente, das festividades da comunidade. Ouviam as histórias de Odin e Thor ao redor do fogo. Viam sacrifícios de animais. Aprendiam os ciclos das estações segundo a cosmovisão escandinava. O que acontece na alma de uma mulher quando seus dias, antes dedicados à oração, são substituídos por rituais que contradizem tudo o que ela crê. A psicologia moderna tem um termo: adaptação traumática. A mente busca sobreviver e, para fazê-lo, negocia com a realidade. Suaviza arestas, inventa desculpas, tece explicações internas. Não porque a pessoa esteja de acordo, mas porque não pode viver em um estado permanente de horror. Algumas dessas irmãs, inclusive, chegaram a formar vínculos ambíguos com os filhos que tiveram nessas aldeias. Filhos que não pediam permissão para nascer e que carregavam, em sua própria existência, a tensão entre dois mundos irreconciliáveis. Os registros arqueológicos confirmam esse choque. Em escavações na Noruega, Suécia e Islândia, foram encontradas tumbas de mulheres de origem estrangeira, provavelmente cristãs, enterradas com honra segundo as tradições nórdicas. Broches de bronze, contas de âmbar, facas cerimoniais. Objetos que indicam que, de algum modo, essas mulheres chegaram a ter um lugar dentro da comunidade. Não por amor, mas por sobrevivência. A pergunta é: o que restava dentro delas da mulher que haviam sido? A tragédia mais amarga é que essas mulheres jamais puderam retornar aos seus conventos, nem mesmo se fossem resgatadas ou encontrassem uma forma de escapar. Para a igreja medieval, uma mulher consagrada que havia vivido em um lar pagão ficava irremediavelmente marcada. Seu voto quebrado, ainda que à força, era interpretado como uma queda moral. A pureza perdida era uma mancha que nem a prece, nem a penitência podiam apagar por completo. Nos registros da época, elas são descritas como contaminadas, como se a culpa fosse delas, mesmo quando não haviam tido escolha alguma. Muitas foram enviadas a conventos de penitência, lugares austeros onde passavam a vida em silêncio, oração e trabalho extenuante. Não para curar, mas para expiar uma culpa que nunca lhes pertenceu. Ali, longe de sua comunidade original e longe também dos homens que as haviam obrigado a sobreviver, viviam em um limbo espiritual. Não eram pagãs, mas também não completamente cristãs aos olhos da época. Eram sombras, mulheres suspensas entre dois mundos que as rejeitavam. É aqui onde se revela a brutalidade mais profunda. As irmãs foram quebradas 2 vezes. Primeiro pelos guerreiros que as arrancaram de sua vida consagrada, e depois pela mesma instituição que deveria ter sido seu refúgio. A crueldade visível dos ataques nórdicos deixou feridas físicas, mas houve outra ferida, menos evidente, mais silenciosa e muito mais duradoura, infligida pela própria Igreja. Para compreendê-la, devemos entrar nos registros canônicos do século IX, onde as palavras, embora envoltas em linguagem teológica, revelam uma lógica implacável. Um dos documentos mais perturbadores provém da Catedral de Canterbury, datado por volta do ano 865,
Nele se discute o caso de 3 irmãs resgatadas de um assentamento viking nas Órcades. As 3 declararam, entre lágrimas, ter sido obrigadas a permanecer com os guerreiros. 2 estavam grávidas. Apesar de suas declarações, o bispo concluiu que, embora a violência inicial tivesse sido obra dos pagãos, a continuação da convivência e a aceitação da maternidade constituíam, segundo a doutrina da época, um tipo de consentimento. Essa palavra, consentimento, escrita em um contexto onde a liberdade não existiu, pesa como uma pedra na história. O julgamento final foi devastador. As 3 foram excomungadas, proibidas de receber sacramentos, enviadas a um convento penitencial na Irlanda, onde viveriam em reclusão perpétua. O mais inquietante não é apenas a sentença, mas a lógica por trás dela. A Igreja medieval tinha uma obsessão teológica com a pureza, especialmente com a virgindade consagrada. Uma mulher dedicada a Deus não era apenas uma crente, era um símbolo vivente da aliança entre o divino e o humano. Seu corpo não lhe pertencia, pertencia a um ideal. Quando esse ideal era manchado, ainda que pela força, o símbolo se quebrava. E em um mundo que valorizava mais o símbolo do que a pessoa, o que se protegia não era a mulher, mas a ideia que ela representava. Por isso, a instituição reagiu com castigos morais em vez de compaixão. As irmãs não eram tratadas como vítimas, mas como peças quebradas de um sistema que não tolerava rachaduras. A violência física dos vikings podia destruir seus lares, mas a violência moral da Igreja destruía sua identidade. Não bastava ter sobrevivido, deviam pagar por ter sobrevivido. E o faziam em silêncio, em quartos frios, em longos jejuns, em noites intermináveis de oração penitente. A pergunta que surge é inevitável. Como pôde a mesma fé que pregava misericórdia tornar-se tão implacável com aquelas que mais precisavam de consolo? Para entendê-lo, é preciso reconhecer a estrutura de poder da época. A Igreja temia o escândalo. Temia que a existência de irmãs consagradas grávidas minasse a autoridade espiritual. Temia que o exemplo criasse precedentes perigosos. E, sobretudo, temia admitir que não podia proteger a quem lhe havia sido confiada. Em vez de enfrentar seu fracasso, transferiu a culpa para quem menos podia se defender. Aqui encontramos um eco perturbador em nossa época. Ainda hoje, em casos de agressões, a sociedade tende a perguntar o que a vítima fez para evitá-las. Se gritou o suficiente, se resistiu o suficiente, se fugiu o suficiente. O olhar se desvia do agressor e se coloca sobre a pessoa ferida. Duvida-se, interroga-se, exige-se provas impossíveis. É uma herança distante, mas ainda viva, daquela mesma estrutura que castigou as irmãs de Canterbury. E enquanto isso, em terras nórdicas, os guerreiros tinham outra visão. Para eles, uma mulher capturada podia se converter em concubina ou em esposa, mas seu filho era livre. Não era escravo, não era bastardo. Algumas dessas mulheres, inclusive, foram enterradas com honra segundo a tradição viking. Broches ricamente decorados, facas cerimoniais, objetos que indicavam status e respeito. O mundo pagão, ironicamente, oferecia um espaço onde a sobrevivência podia se transformar, com o tempo, em uma forma de dignidade, ainda que com um alto custo emocional. Assim, o paradoxo atinge seu ponto mais sombrio. Os vikings impuseram violência sobre o corpo, mas a Igreja impôs violência sobre a alma. As irmãs ficaram presas entre 2 códigos morais que as usaram como território de disputa. Suas vidas foram moldadas por forças que nunca escolheram, e suas histórias, na maioria dos casos, desapareceram no silêncio. O silêncio. Essa arma que apaga, que limpa os arquivos, que deixa apenas aquilo que convém lembrar. E esse silêncio logo se tornaria permanente. Com o passar dos séculos, o que restou daqueles episódios não foram os gritos, nem as preces interrompidas, mas as ruínas.
pedras cobertas de musgo, onde alguma vez houve claustros, lápides desgastadas onde os nomes se apagaram, fragmentos de manuscritos que aludem, apenas com insinuações, ao que jamais pôde ser escrito abertamente. Mas a arqueologia, essa disciplina que ouve os mortos com as ferramentas do presente, revelou o que os cronistas calaram. Tumbas de mulheres de origem cristã, enterradas segundo rituais pagãos, encontradas na Noruega, Suécia, Islândia. Corpos adornados com broches, contas de âmbar, facas cerimoniais e colares de prata. Objetos que não pertencem a uma escrava anônima, mas a alguém que, dentro do mundo nórdico, chegou a ocupar um lugar real na comunidade. Quem eram? Foram antigas irmãs arrancadas de seus conventos, que sobreviveram o suficiente para chegar à velhice em uma terra estranha? Ou foram mulheres que, após anos de luta interna, aceitaram, ou fingiram aceitar, uma nova identidade para não morrer no processo? A arqueologia não responde, mas insinua. E às vezes uma insinuação vale mais que 1000 crônicas oficiais. O vazio maior está nos relatos pessoais. As irmãs não escreveram suas memórias. Não deixaram cartas. Não tiveram a oportunidade de pôr em palavras o que viveram. A história as reduziu a uma categoria: capturadas, profanadas, perdidas. Não tiveram voz. E quando uma voz se perde, o silêncio preenche o vazio. Mas existe uma saga islandesa, Laxdæla, que conserva um eco distante do que muitas delas devem ter vivido. Fala de uma mulher chamada Melkorka, capturada na Irlanda muito jovem, vendida como escrava na Islândia. Durante anos fingiu ser muda. Não falava, não respondia, não pedia nada. Era obediente, sim, mas seu silêncio era um muro. Um muro construído não para se proteger do Senhor, mas para proteger o que restava de si mesma. Anos depois, seu filho já quase adulto a ouviu cantar uma canção em gaélico. Uma única canção. Nessa voz quebrada, abriu-se um buraco na máscara, e Melkorka finalmente confessou quem era, de onde vinha, o que lhe haviam arrancado. Ela não era monja, mas sua história é a sombra de todas elas. Mulheres arrancadas de suas terras, convertidas em mercadoria, em troféus, em símbolos. Mulheres que carregaram a memória como uma ferida secreta, que fizeram de seu silêncio uma forma de resistência. Mulheres que nunca puderam voltar, não porque não existisse caminho físico, mas porque o mundo que deixaram para trás já não tinha um lugar para o que se viram obrigadas a se converter. O historiador Carlo Ginzburg escreveu que a linha entre o sagrado e o profano é tênue e quase sempre traçada por quem ostenta o poder. Essa frase ganha uma força brutal quando pensamos nas irmãs, porque elas não só estavam do lado errado dessa linha, elas eram a própria linha. Seus corpos se converteram no território onde duas civilizações mediram forças, onde se impôs a lógica de um e se apagou a do outro. E quando a batalha terminou, quando se assinaram tratados, quando os reinos cristãos recuperaram forças, quando os barcos escandinavos deixaram de sulcar as costas britânicas, elas não retornaram. Não havia registro, não havia nome, não havia um lugar na crônica para contar o que foi da vida de cada uma. Foram apagadas. Mas o silêncio nunca desaparece. Permanece. Incrusta-se nas ruínas, nos objetos, nas histórias incompletas. E às vezes, séculos depois, volta a falar. Volta a gritar nas tumbas sem nome. Volta a vibrar nas sagas onde uma mulher canta pela primeira vez depois de anos. Volta a nos lembrar que o maior horror não é a violência, mas o esquecimento. Porque o que não se lembra, se repete. Quando observamos este capítulo obscuro da história à distância, tendemos a reduzi-lo a um choque entre civilização e barbárie, um esquema cômodo que nos permite identificar culpados claros e vítimas incontestáveis. Mas a realidade é muito mais complexa e mais incômoda.
Porque, embora os guerreiros nórdicos tenham usado a força para quebrar corpos e símbolos, a Igreja, a instituição encarregada de dar consolo, quebrou consciências e almas. Ambas as potências, de formas muito distintas, exerceram controle sobre as mesmas mulheres, convertendo-as em um terreno de disputa moral, religiosa e política. Isso nos leva à pergunta mais difícil: quem foi realmente mais cruel? Os homens do norte, que usaram seu poder físico para subjugar, ou a instituição cristã, que abandonou suas próprias filhas espirituais quando mais precisavam de proteção? Não existe resposta simples. A história, quando vista sem filtros, não oferece heróis impecáveis nem vilões absolutos. Oferece, em vez disso, a verdade incômoda de que tanto a violência visível quanto a invisível se entrelaçam, e frequentemente a segunda deixa cicatrizes mais profundas que a primeira. As irmãs capturadas se converteram em símbolos manipulados por ambos os lados. Para os nórdicos, eram troféus religiosos. Para a Igreja, eram manchas vergonhosas que deviam ser escondidas. O maior horror talvez não esteja nos atos cometidos, mas em tudo o que foi silenciado depois. Milhares de mosteiros foram saqueados entre os séculos 8 e 10, centenas de comunidades religiosas destruídas, inúmeras irmãs desaparecidas dos registros. E quando os barcos partiram, quando as chamas se apagaram e os reinos cristãos se reconstruíram, ninguém perguntou por elas. A crônica se concentrou nos monges mártires, nos tesouros perdidos, nas igrejas reconstruídas, mas não nas mulheres arrancadas de sua vida consagrada. O que se faz com aqueles que deixam de existir para esta história? O que se faz com uma dor que não pode ser nomeada, porque a língua de sua época se nega a descrevê-la? O que se faz com uma culpa que não pertence à vítima, mas que a sociedade insiste em lhe impor? A resposta foi, e continua sendo, aterrorizante. Apaga-se. Reescreve-se o relato sem elas. Limpa-se o pergaminho para que a história seja mais cômoda de contar. E assim, as mulheres desaparecem mais uma vez. Dos textos, das memórias, dos altares, mas o eco de suas vidas não se apaga. Vive nas ruínas onde ninguém reza mais, nas tumbas pagãs onde repousam corpos cristãos, nas sagas onde se ouve uma canção em gaélico depois de anos de silêncio. Em cada canto onde a ausência pesa mais que a presença. E então chega a pergunta final, aquela que atravessa os séculos para nos confrontar com o nosso próprio reflexo. Nós realmente deixamos para trás a mentalidade que permitiu esses horrores? Olhe ao seu redor. Observe como, ainda hoje, se duvida das vítimas. Como se pede para justificar o injustificável. Como o corpo da mulher continua sendo território em disputa. Por leis, religiões, instituições, tradições, igual ao que foi há 1200 anos. Mudam os nomes, mudam os símbolos, mas a estrutura permanece. O poder sempre encontra uma maneira de justificar seu próprio pecado e de culpar quem sofre por ter sofrido. Os vikings partiram. A Igreja mudou. Mas a lógica que os impulsionou, essa lógica que converte a vítima em suspeita, continua viva em formas mais sutis, mais modernas, mas igualmente injustas. Por isso esta história, embora antiga, nos fala diretamente. Nos obriga a olhar para dentro, a nos perguntarmos de que lado estamos cada vez que alguém vulnerável pede ajuda, cada vez que uma voz silenciada tenta se contar, cada vez que uma verdade incômoda quer vir à tona. E se esta reflexão te despertou algo, perguntas, raiva, tristeza ou simplesmente curiosidade, não deixe que se perca no silêncio. Compartilhe este vídeo, comente o que pensa e inscreva-se. Sigamos juntos desenterrando as histórias que o poder tentou apagar. Porque enquanto esquecermos, a história continuará se repetindo.